Seguindo com a análise dos padrões de algoritmos paralelos, a gente vai ver agora o exemplo do stencil. Então, o objetivo aqui é discretizar sinais contínuos. Então, sinais que a gente tem relações orientadas a equações diferenciais, ou que a gente vai aproximar valores de derivadas baseado em um conjunto de inputs. E aí o stencil ele vai ser usado para resolver iterativamente as funções diferenciais. Nesse caso de algoritmo, a acurácia numérica ela vai ser essencial na resolução de cálculos, então é ideal que a gente utilize floats de alta precisão, e dessa forma ele vai consumir mais memória no chip. Então, consome mais do que, por exemplo, a gente está fazendo operações de convolução, que a gente pode usar inteiros ou pontos de precisão única. Aqui a gente tem um exemplo de como seria o stencil. Então, a gente tem uma função, nesse exemplo a gente utiliza o seno de x e a gente assume que o x vai, em um certo intervalo, assumir alguns valores. Então, dentro desses valores que a gente conhece de x, a gente tem um intervalo, que nesse caso está definido como π sobre 6, chama de grid spacing. Então é o intervalo que a gente tem para cada ponto. E a gente armazena esses valores dos pontos que a gente conhece para a função que a gente está avaliando. E aí a ideia é que a gente vai usar a interpolação entre os valores próximos para encontrar valores da função que não temos o ponto de x no grid. Então, quanto menor for o espaço entre os pontos, mais preciso vai ser a aproximação. Então, se a gente tem dentro do intervalo de 0 a π um espaço do grid menor, a gente vai ter uma aproximação mais precisa, mas a gente vai ter mais pontos armazenados. A gente vai precisar de mais espaço de armazenamento. Mas a nossa aproximação ela vai ser mais precisa. Os processadores modernos, tanto CPU quanto GPU, possuem representação de float points de precisão dupla, precisão única ou metade da precisão, para 16 bits. O FP32 e o 16 têm a maior vazão de operações aritméticas e vão ocupar menos espaço na memória, e o FP64 ele vai ocupar mais espaço e vai ter menos vazão. Então, pode ser um desafio armazenar esses valores no chip. E aí, qual a ideia do stencil? O stencil é um padrão geométrico de pesos aplicados em um grid de pontos. Então, a gente viu uma discretização da função seno, que a gente tem um conjunto de pontos conhecido. Então, o stencil vai aplicar alguma operação para a gente estimar valores que estão entre aqueles pontos que a gente conhece. E a gente vai ter um padrão de pesos que especifica como os valores podem ser estimados a partir dos vizinhos no grid. Então, um exemplo muito comum que a gente tem é especificar como a derivada de um valor em um ponto de interesse é aproximada a partir da diferença finita entre os valores da função que é próxima àquele ponto. E se a gente visualizar, se a gente tem um ponto x que a gente conhece, a gente define um intervalo, que a gente vai computar a diferença finita dos valores dentro desse intervalo, entre x mais h e x menos h. A gente tem essa função que define a derivada discreta, e a gente tem um erro associado. Então, a diferença finita de uma função f em um grid 1D é aproximada pela derivada da função a partir dos valores do ponto fx menos h, fx mais h. Então, consegue recuperar esse valor de derivada. E a gente tem esse termo de erro que a gente observa aqui. Quanto maior o intervalo, quanto maior o h, maior vai ser o erro associado à estimativa que a gente tem. Então, esse é um valor teórico que a gente utiliza na estimação. Então, um exemplo do stencil, a gente tem que a derivada finita num ponto, se a gente olha isso na forma de código, a gente vai ter em um ponto i, que a gente quer estimar, a gente precisa dos valores de f em mais 1, f de i menos 1, dividido por 2h, que é o valor do intervalo, que é a mesma coisa dessa função. A gente tem f de i mais 1 dividido por 2h
f de i menos 1 dividido por 2h. Então a estimativa do valor de f de i, a derivada no ponto i, para o índice i é feita a partir dos pontos i menos 1 e i mais 1. Então se a gente quer estimar aqui, a gente pegaria i menos 1 e o i mais 1. E o coeficiente de peso que multiplica esses valores vai ser menos 1 sobre 2h, 0, que é o valor do ponto que a gente está estimando agora, que não tem influência no cálculo da derivada, e 1 sobre 2h. Então, isso vai ser a aplicação do extension 1D em 3 pontos. Então, basicamente, a derivada de primeiro grau em uma direção, em uma dimensão, a gente precisa de 3 pontos para fazer esse cálculo. Se a gente considera a derivada de segundo grau, a segunda derivada, então a gente vai precisar do valor de i, do valor de i menos 1 e o valor de i menos 2. Da mesma forma, i mais 1 e i mais 2. Então, o extensio para representar a segunda derivada vai ser um extensio de uma dimensão em 5 pontos. E aí o número de pontos ao redor do centro vai indicar a ordem do extensio. Então, por exemplo, se a gente utiliza 7 pontos, a gente tem o ponto central do grid, que a gente vai fazer a operação, e a largura em uma direção vai indicar a ordem do nosso extensio. Então, nesse caso, a gente tem 3 pontos no grid, na direção horizontal, então é um extensio de ordem 3. Então, nesse caso aqui, a gente tem um extensio em uma dimensão com 5 pontos. O centro do nosso grid está aqui, a gente teria mais 2 pontos em uma direção, então seria um extensio de ordem 2. E a gente tem os exemplos dados várias dimensões e extensões de diferente ordem. Então aqui a gente tem 2 dimensões e uma ordem. A gente tem um ponto no grid para cada direção x, y ao redor do centro. Aqui a gente tem 2 dimensões também, mas a gente tem uma ordem a mais, a gente aumenta a ordem do extensio. E aqui a gente tem 3 dimensões com uma ordem, um ponto ao redor do centro e aqui 2 pontos ao redor do centro em cada direção. Então, para variáveis discretizadas em um grid 2D, a gente vai resolver a equação de derivada parcial. Então, nesse caso, a gente viu em uma dimensão, a gente tem a derivada discreta que calculava, então o extensio ia ser baseado no valor da derivada. Então, se a gente tem 2 dimensões, a gente tem uma variável indicada para cada eixo. Então, a gente vai ter a derivada parcial em relação à direção x em relação à direção y. Então, a gente, para calcular a derivada, a gente utiliza o ponto centrado no grid. A gente vai precisar dos valores ao redor de um ponto com a soma do intervalo em que a gente computa a derivada. E aí, por exemplo, para a derivada parcial de segunda ordem, a gente precisa de 9 pontos. Então, qual é a ideia? A gente tem, na forma de matriz que a gente estava utilizando anteriormente, a gente vai ter uma entrada, e para calcular um valor em um certo ponto do grid, digamos que a gente está aqui em 2 dimensões e um extensio de primeira ordem. Então, se o extensio é de primeira ordem, a gente só precisa de um valor vizinho ao redor do ponto central. Então, para cada valor do input que a gente está calculando, a gente vai precisar desse valor de centro e dos 4 vizinhos em cada direção. E isso vai retornar para a gente um valor na matriz de saída. E aí, a ideia é que a gente tenha, para um conjunto de pontos do grid, a gente vai ter o extensio sweep, que basicamente para cada um desses pontos a gente vai gerar todos os pontos de interesse mapeados na matriz de saída. Então, se a gente assume
que a gente tem essa matriz de entrada, a gente mapeia de tal forma que a gente compute para cada ponto do grid os valores do centro e dos seus vizinhos, computando a diferença finita que vai representar a operação de distância que a gente está avaliando. E aí, nesse caso, diferente do que a gente tinha visto na convolução, as áreas dentro do grid elas vão ser calculadas. Então, se a gente tem essas células em que a gente pode computar os valores dos vizinhos, a gente tem o seu valor correspondente na matriz de saída, mas as regiões de fronteira elas vão permanecer com o mesmo valor do input. Então a gente não vai estimar um valor, atribuir um valor zero para essas operações de fronteira, a gente simplesmente vai copiar esse resultado na saída. Esses valores vão ser usados para resolução de uma equação diferencial. Então essa diferença ela vai importar baseado nos valores dos vizinhos que a gente está utilizando. E aí tem um exemplo aqui de um kernel básico para a gente calcular o stencil. Então a gente vai calcular isso em 3 dimensões e com uma ordem. Então, para calcular a gente precisa do ponteiro para a entrada, o ponteiro para a saída e o valor de n, que é o nosso limite da matriz. Então a gente está assumindo aqui que a gente está tendo uma operação em uma matriz quadrada, então a gente só precisa de um valor para n. Atribuições do índice a gente vai realizar da forma padrão que a gente viu anteriormente. Então, para cada eixo a gente utiliza o índice do bloco, a dimensão do bloco e o índice da thread para calcular o valor que ela vai computar da matriz de entrada para a matriz de saída. Então cada thread vai ser responsável por mapear uma posição na matriz de saída. A gente vai fazer essa indexação. E aí, como a gente viu, diferente da convolução, o nosso limite ele não vai dar entrada inteira. A gente vai só computar esses blocos de valores em que a gente tem os valores dos vizinhos definidos. Então, o nosso limite vai de 1 até n-1, que a gente quer computar os valores dessa célula até essa célula. Então, toda essa região aqui, que vai conter células halos, com valores que a gente precisa para computar uma operação, mas que não vão estar mapeadas na nossa matriz de saída. E aí, dentro dessa condição, a gente faz o cálculo dos valores. Então, esses valores de constantes vão ser definidos pela equação diferencial que a gente está resolvendo. A gente pode ter isso definido em algum lugar fora da função. E a gente faz o cálculo utilizando o ponto central, que a gente pondera por um peso. No nosso exemplo a gente tinha botado o peso zero. Nesse caso a gente pode botar uma constante C0. E a gente alterna os índices em relação aos vizinhos desse ponto. Então a gente vai ter K-1, K+1, J-1, J+1 e -1 e mais 1, variando os vizinhos em cada eixo ao redor do ponto IJK. Se a gente avaliar novamente esse trecho que a gente tem as operações em relação ao nosso acesso à memória, a gente precisa carregar 7 valores de 4 bytes. Então aqui a gente está usando FP32. E a gente precisa carregar da memória global 7 valores, em que a gente faz 13 operações. Então para cada um desses valores a gente tem uma multiplicação e uma soma. Se a gente fazer a relação da taxa de operação por acesso à memória, a gente vai ter 13 dividido por 7 vezes 4. Então a gente vai ter a relação de 0,46 operações por byte. E aí uma forma de otimização direta que a gente pode visualizar
nessa operação. Da mesma forma que a gente tinha para convolução, a gente pode fazer a divisão da nossa matriz em regiões, em que a gente opera utilizando blocos ou tiles dentro dessa região que vai operar de forma colaborativa. As threads do mesmo bloco vão carregar as informações necessárias do input de entrada. A gente vai fazer esse mapeamento e vai computar os valores correspondentes na matriz de saída. E aqui a gente tem um exemplo da modificação do nosso kernel de instância, agora utilizando os tiles. Então, da mesma forma que a gente fez anteriormente com a convolução, ao invés de iterar os índices em cima da dimensão do bloco, a gente vai estar atuando em cima da dimensão do tile. E a gente tem esse offset de 1, que é a ordem do extensor que a gente está computando. Da mesma forma que a gente tinha o offset em relação ao tamanho do filtro da convolução. Então a gente está fazendo extensão de ordem 1, a gente tem esse offset aqui indicado. E aí na operação por tiles, a gente viu no caso do padrão da convolução que a gente tem que carregar uma região maior para a entrada para conseguir obter também os valores de rails, valores de borda, que não estão mapeados na nossa região de saída. Então essa thread ela vai operar para computar esse valor, mas ela vai precisar de alguns pontos que estão ao redor para conseguir concluir a operação. Então dentro da memória compartilhada a gente define uma matriz que tem dimensões do nosso tile da entrada. Definimos os limites para acesso em cada um dos índices que a gente computou dentro do tile e a gente atribui da memória global para a memória compartilhada os valores dentro dessa região que a gente quer computar. E aqui a gente precisa do sincronismo das threads, porque cada thread vai estar carregando um valor específico e a gente precisa de alguns valores vizinhos em outras threads, então elas vão operar de forma colaborativa. A gente faz essa sincronização, bota essa barreira para que quando todas as threads do bloco concluem o carregamento, a gente possa prosseguir com as operações. Então, seguindo a mesma ideia que a gente tinha anteriormente, os nossos limites vão de 1 a n-1, e a gente tem uma condição também para que a gente limite o acesso baseado no tamanho do tile. Então a gente viu que o que a gente computa aqui do tile de entrada vai ser diferente do tile da saída, então a gente tem também que ter uma condição para que apenas as threads aqui dentro dessa região computem os valores na região da matriz de saída. Então o índice da thread vai de 1 até a dimensão do tile menos 1, a gente tem ordem 1, a gente tem uma região, uma dimensão a mais sobrando, então a gente só precisa computar aqui de 1 até a dimensão do tile menos 1. E aí com essa condição a gente opera normalmente, só que ao invés de acessar os valores direto da matriz que está armazenado na memória global, a gente está acessando a da matriz que está armazenado na memória compartilhada. Então dessa forma a gente não precisa ficar fazendo acesso e as threads que estão operando nesse bloco podem compartilhar os valores que já foram carregados e que está disponível dentro da memória compartilhada, que é visível para todo o bloco. E aí nesse ajuste, cada tile da entrada ele vai ser um cubo de t pontos em cada dimensão. A gente tem 3 dimensões. Cada dimensão vai ter t pontos. E cada tile da saída vai ter t-2 pontos em cada dimensão. Então cada bloco vai ter t-2 ao cubo, thread ativas. Lembrando, a gente vai estar computando. A gente vai ter um tile da entrada que tem essa dimensão maior, mas threads efetivamente ativas vão ser apenas
nessa região interna que corresponde ao tile da saída. E aqui a gente está visualizando em duas dimensões por simplificação, mas no nosso código a gente usou três dimensões em JK. Então a gente vai ter t-2 ao cubo, thread ativas, calculando valores de pontos no grid de saída. E aí para cada um desses, 13 float points operações são realizadas. Então essa é a nossa relação de operação. E de acesso à memória, a gente vai ter cada bloco carregando 4 bytes para cada elemento do input tile. Então lembrando, a gente não vai ter aqui o acesso à memória global, mas cada thread do input tile vai carregar aqui a informação na memória global para inseri-la na memória compartilhada. Então a gente tem cada bloco carregando 4 bytes para cada elemento desse tile. E aí fica como exercício para vocês calcularem qual vai ser a razão de operações por acesso que vai definir essa taxa de operação por byte. Na sequência a gente vai ver outras otimizações que a gente ainda pode fazer em cima do stencil e calcular essa razão de operações para definir qual vai ser o nosso ganho em relação à última versão do código que a gente vai construir.